Nós estamos vivendo agora que talvez seja um clamor, que eu vejo como muito salutar, pela uma certa volta do discurso científico ao protagonismo, do dia a dia das pessoas. Depois de uma longa treva, em que a gente viveu o movimento anti-vacina, a gente viveu dúvidas sobre o formato da Terra, negacionismos históricos e toda sorte de maluquice. Além da medicina e das ciências biológicas, na sua opinião, qual o papel dos outros saberes e das outras ciências na constituição dessa que parece ser uma nova visão de mundo que se avizinha? A pandemia, ela tem como um agente, né, causador, um vírus, que é um agente biológico. E por conta disso, algumas pessoas no começo começaram e disseram, né, bem, a doença é democrática, ela vai atingir todos e todas. Porém, nós sabemos muito bem que a capacidade de disseminação e a letalidade, né, dessa doença está extremamente ligada a questões de ordem econômicas, sociais e culturais. Justamente por conta disso, é que, além das ciências da saúde, outras ciências são tão importantes para o combate e para construir ações e protocolos de medidas para minimizar os danos. Só para dar um exemplo assim de como que outras dimensões atravessam a disseminação e letalidade da doença, por exemplo, no dia 17 de abril, saiu um boletim da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mostrando que num bairro de classe alta aqui de São Paulo, foram registrados 297 casos até esse boletim, que saiu no dia 17 do 4, e 7 mortos. Já no bairro da Brasilândia, que é um bairro da periferia de São Paulo, na região da Brasilândia, na periferia de São Paulo, foram registrados 89 casos da doença e 54 mortes. Então, assim, olha a disparidade do número de casos e o número de letalidade. Isso porque o que acontece é que outras questões estão envolvidas, como saneamento, acesso à saúde pública, tem uma série de fatores. E aí é nesse sentido que as outras ciências, né, as ciências sociais e humanas, elas podem entrar. Eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção para uma questão importante. Hoje, por exemplo, grande luta, grande batalha é a inclusão, por exemplo, nos dados, nos boletins e nos dados, tanto nos boletins da doença ou nos prontuários da Covid, a inclusão dos dados de raça e cor e localização. Por que esses dados são tão importantes, né? Esses dados são importantes porque você justamente consegue pensar políticas públicas e perceber de que maneira ela está afetando determinadas populações, determinadas localidades. Mas veja bem, essa política é uma política que já está sendo pensada há pelo menos 2 décadas, né? Se a gente pode pensar que em 2007 houve a emergência da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra em 2007 e que essa política já era fruto e efeito de uma série de lutas e de discussões feitos tanto por agentes da saúde como também militantes do movimento negro, e que nessa política, qual é a grande questão? É que uma série de pesquisas no campo da saúde pública e também no campo das ciências sociais, apontando que a população negra ela tem determinadas comorbidades, como, por exemplo, a anemia falciforme, mais probabilidade da hipertensão, diabetes. Então, há uma interseção
E além do mais, também uma série de pesquisas mostrando o quanto que o racismo se torna um determinante social na área da saúde. Um determinante esse que vai favorecer, por exemplo, que as mulheres negras recebam menos anestesia que as mulheres brancas, em que várias práticas de racismo institucionais e nas formas de atendimento se ocorram no campo da saúde. Bem, isso é um dado. O outro dado é, por exemplo, como que a área das ciências sociais e humanas podem contribuir para, de certa forma, compreender como que a gente agora no Brasil vai lidar com, como que já está acontecendo, como eu acabei de citar aqui esse exemplo, né, de como que a doença tem chegado, já está chegando de uma maneira avassaladora nas periferias e nas favelas, como lidar com uma configuração espacial, que é uma configuração em que já tem uma impossibilidade no isolamento, que é a própria maneira como as casas estão juntas uma das outras. E aí, além disso tudo, saneamento, a falta de saneamento. Então, há um acúmulo nas ciências humanas e sociais que podem favorecer. Mas eu gostaria de chamar atenção para uma outra dimensão desse acúmulo. Esse acúmulo ele é extremamente importante, mas esse acúmulo ele precisa estar agregado, sobretudo agora mais do que nunca, a entender que o racismo e a diferença de gênero, eles são estruturantes. E aí não é tratar esses aspectos, né, esses aspectos que são estruturantes da desigualdade da sociedade brasileira, como se fosse uma variável. Como várias vezes o campo progressista, seja na área acadêmica, seja mesmo no campo da política, setores mais progressistas têm tratado. Então, assim, para reforçar isso que você está dizendo, sobretudo nesse momento, é extremamente importante, né, que a gente ouça e que a gente veja um acúmulo que tem sendo produzido no campo da área da saúde coletiva, na interseção com as ciências humanas, com as ciências sociais, com a história, com a antropologia, enfim, que de certa forma expressam como que o racismo ele tem sido um determinante no campo da saúde no Brasil. Marileia, por fim, vou fazer uma pergunta para você que eu tenho feito para todo mundo que eu tenho entrevistado, que é: o que você deseja para o futuro? O que você gostaria que acontecesse? E mais, para que esse futuro ocorresse do jeito que você sonha, ou próximo dele, o que a gente deveria fazer hoje para ele se tornar realidade? Pensar em termos de futuro, acho que eu gostaria de dividir um pouco esse pensamento em duas etapas, né? Vamos pensar em termos mais imediatos, né? Em termos imediatos, o que a gente precisa é de política pública que garanta renda para as pessoas ficarem em casa e se cuidar, que garanta os meios de sobrevivência, subsistentes, para que elas cuidem da vida delas. E aí esses meios incluem tanto o fornecimento de uma renda que não dure apenas só 3 meses, mas que seja contínua, sempre que as pessoas precisarem. Da mesma maneira também em que haja um investimento maciço no SUS, na saúde pública, em que todos os esforços nesse momento estejam voltados para a manutenção das vidas. Isso do ponto de vista mais imediato. Mas do ponto de vista que você está me perguntando, né, como para um futuro, e aí eu não vou nem chamar esse futuro como utópico, porque utópico dá-se a impressão de que é um modo de viver do qual a gente não pode alcançar. A utopia também, de certa forma, nos coloca em termos de horizonte, mas o que eu vou falar aqui é muito mais do que uma utopia, é baseado em determinadas práticas das quais eu vi e presenciei, das quais eu tive contato durante a minha pesquisa de doutorado, que eram práticas políticas de mulheres quilombolas. Eu posso citar aqui porque esses saberes e conhecimentos dos quais eu vou falar agora foram provenientes da minha relação e interseção com elas, com essas intelectuais. Fabiana Ramos, do Quilombo do Bracuí, Marilda de Souza, do Quilombo do Bracuí, Rejane
Oliveira, do Quilombo Maria Joaquina, Denise André Barbosa, do Quilombo da Tapera, Laura Maria dos Santos, do Quilombo Campinho da Independência, Terezinha de Jesus, do Quilombo de São José da Serra, todas elas de Quilombo do Rio de Janeiro. Bem, o que eu vi com essas mulheres, o que eu aprendi como práticas políticas? Uma relação em que o cuidado com a ecologia, o cuidado de si e com o outro não estão apartados. Uma tentativa de integração entre a espiritualidade e a religiosidade, seja quais forem as que elas praticavam, mas também uma integração com a sua própria vida. E, ao mesmo tempo, um senso de comunidade muito grande. Então, as práticas políticas, seja na área de educação, seja nas práticas de transmissão da experiência de narrativa, seja por meio de práticas educacionais dentro de escolares, seja por meio de práticas e oficinas que vão fornecer elementos e instrumentos para as mulheres dos quilombos, de práticas sobre violência, no conjunto, essas mulheres, criando conhecimento, têm uma relação com a ecologia, com o território, em que o território subjetivo e o território físico, geográfico, estão em conexão. Então, se eu posso pensar num devir para o mundo, o devir que eu desejo para o mundo é um devir quilomba, que é um devir feminino que não se confunde com mulher. É feminino porque se contrapõe à lógica masculinista da violência, da competição, da degradação do ambiente. Ela é quilomba, eu estou falando no feminino, né? Ela é quilomba porque ela é relacional. Os quilombos eram práticas de agrupamento de pessoas, grande parte, sim, negras, mas havia indígenas, haviam brancos pobres, pessoas que se juntavam contra uma opressão colonial. E, ao mesmo tempo, a valorização das práticas comunitárias. O que está em jogo no devir quilombo é justamente práticas que são relacionais, antirracistas, antissexistas, que têm conexão com a natureza, com a ecologia. O território subjetivo e o território físico não estão apartados. Que eu desejo para o futuro é esse, que a gente possa ter no mundo um devir quilomba. Marileia de Almeida, foi um prazer conversar com você, aprendi muito e tenho certeza que as pessoas gostaram. E se você gostou, clica aqui embaixo e já se inscreve. Marileia, um grande abraço, obrigado.